Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre quadrupolo eletrostático e magnetostático, algumas aplicações, alguns exemplos, práticos desse tipo de configuração de cargas ou correntes, tá? Bem, nós sabemos, de aulas anteriores que o potencial do quadrupolo, numa posição R, dada por essa expressão aqui, onde esse termo aqui é chamado de momento de quadrupolo. Esse momento de quadrupolo ele é um tensor de segunda ordem, chamado tensor momento de quadrupolo. E ele é dado basicamente por esses Q e J, uma matriz com 9 elementos, uma matriz quadrada 3x3 e é um tensor de segunda ordem. Então eu posso escrever o meu potencial de quadrupolo dessa forma, de uma maneira vetorial ou de uma maneira tensorial. Lembrando que se há índices repetidos em cima e embaixo, I e J, é porque pela convenção de Astor é um duplo somatório aqui em I e em J. I e J são índices latinos, logo eles valem 1, 2 e 3. Tá? Essas somas que aparecem aqui são somas que variam de 1 até 3. Esses Q e J, ele é dado exatamente por esse termo que está aqui dentro da integral. Esse camarada aqui é o chamado tensor momento de quadrupolo. Nós já demonstramos que essas duas expressões, tanto essa quanto essa, são exatamente idênticas. Fizemos em aulas anteriores isso. E esse é o potencial do quadrupolo eletrostático, por uma distribuição de cargas em repouso. Tá? E aí, se você quer determinar o campo, o campo eletrostático, basta você calcular menos o gradiente desse potencial e obter o campo de quadrupolo. Ou, já que você pode também representar esse operador nabla, que são derivadas parciais, com uma notação inicial, numa forma tensorial, e determinar, calcular através dessa expressão, dessa equação tensorial, qual é o campo, nesse caso do quadrupolo. E aí você deve estar se perguntando, bem, o quadrupolo, como é que é a configuração de cargas no espaço desse tipo de sistema? Então, se você tem um eixo Y e um eixo X, basta você colocar nos vértices de um quadrado, em cada vértice você coloca cargas com a mesma magnitude, o mesmo módulo, porém simétricas e alternadas. Tá? Então, se essa daqui for mais Q, essa aqui vai ser alternada, menos Q, depois alterna mais Q, menos Q. A soma total das cargas dá zero. Tá? E aí, a posição de cada uma dessas cargas eu chamo de R', são cargas discretizadas no espaço. E aí, essas posições em cada uma dessas cargas é R', e aonde você quer determinar o potencial ou o campo eletrostático, eu chamo de posição R. Então, é por isso que a nossa expressão do potencial de quadrupolo aparece R' e R, oriundos dessa definição. Tá? Bem, a configuração com 4 cargas, nós chamamos isso de quadrupolo usual. Então, esse é o quadrupolo usual, nós utilizamos esse tipo de configuração de carga para encontrar esse potencial a partir de uma expansão em Taylor ou numa forma tensorial, tá? Onde eu represento esse quadrupolo usual pelo tensor momento de quadrupolo Q e J. Tá? É dado por cada elemento da matriz é dado por essa integral. Tá? Aqui é uma matriz com 9 elementos, perfeito? Uma matriz quadrada 3x3. Então essa é uma maneira que eu escolhi, digamos, para apresentar o problema de quadrupolo, mas existem outras configurações de quadrupolo. Por exemplo, você pode entender o quadrupolo como sendo dois momentos de dipolo. A gente sabe que o momento de dipolo é uma configuração com duas cargas de mesma magnitude e simétricas, separadas por uma distância, que eu estou chamando de L. Então aqui você tem um momento de dipolo, aqui, olha, e aqui também. Só que aqui eu considerei os vértices de um quadrado, mas você pode ter vértices de um retângulo, por exemplo. Então aqui você vai ter dois momentos de dipolo, eles também irão gerar um potencial de quadrupolo não dessa forma, mas terá as mesmas características de um potencial do tipo quadrupolo. Quando eu digo as mesmas características, aqui a nossa matriz, o nosso tensor momento de quadrupolo é uma matriz simétrica,
o traço dessa matriz é igual a zero, então propriedades semelhantes você poderá obter a partir dessas configurações, tá? Uma ligeira diferença. E aí, separados por uma distância d, né, entre os dois momentos de polo, uma distância d, e a distância entre as cargas do teu momento de dipolo eu chamo de L. Então você tem aqui uma configuração do tipo um retângulo, né, já que tanto a largura quanto a altura são distintas, tá? Mas a configuração poderá gerar, né, uma configuração exatamente de quadrupolo, tá? Agora você pode pegar essa configuração, né, digamos bidimensional, e transformar numa linha. E como é que você faz isso, né? Basta pegar, se você pega o ponto central aqui, dá uma rotação, dá um giro, dá uma torção. Se você der uma rotação no sentido horário aqui, considerando a estrutura como uma estrutura, por exemplo, a priori rígida, quando você faz isso, essa carga vai descer, essa vai subir, essa vai descer e essa vai subir. Então vai ficar essas duas, uma de frente para a outra, e essas daqui vão ficar nas extremidades. Você vai ter essa configuração. Se você tentar girar isso no sentido anti-horário, né, aí você vai ter as cargas positivas vão ficar uma de frente para a outra, tá? Aqui, e as cargas negativas irão ficar nas extremidades, tá? Aqui faltou colocar, esse camarada aqui é menos que, tá? E esse outro cidadão aqui é mais que. Perfeito? Então aí, pessoal, você vai ter, né, uma das possíveis configurações aqui, essa distribuição de 4 cargas você localiza ela no plano cartesiano, você pode localizar ela numa única linha, né? São cargas totalmente ao longo de uma linha, tá? Então, uma mais, uma menos e uma mais. Então, aqui você vai ter um momento de dipolo, aqui outro, esse vai ter comprimento L, cada um, né? E a distância entre os centros, né, daqui até aqui, você chama de D, tá? Então, esse tipo de configuração, nesse caso aqui, é um quadrupolo que nós chamamos de quadrupolo linear, tá? Então, esse tipo de quadrupolo linear aparece também em certas estruturas, em certas... lá quando você faz física de materiais, né, certos materiais que você pode configurar os átomos ao longo de uma linha, né, e você pode gerar campos de quadrupolo com esse tipo de configuração, tá? Aqui, essa configuração de baixo é uma configuração com dor de polos, né, tanto da esquerda quanto da direita, tanto da esquerda quanto da direita, um de polo 2, aqui um de polo 2. Então, dois dipolos eles podem gerar um campo, né, um potencial e um campo de quadrupolo, tá? Esse é chamado de quadrupolo linear e esse aqui é o quadrupolo usual que nós utilizamos para encontrar esse resultado aqui anteriormente. Agora a próxima pergunta que você faria, como é que eu determino, como é que é a forma das linhas equipotenciais desse potencial de quadrupolo? Então aqui do lado eu fiz um desenho, né? O desenho, claro, não está em escala e também eu fiz para dar uma ideia geral de como é que as linhas do potencial de quadrupolo. Então, se você vai ter as 4 cargas aqui, né, alternadas e simétricas, em cantos aqui de um quadrado, tá? E aí, essas linhas em preto que eu fiz aqui, né, aqui tá as cargas, mais, menos, mais e menos. Essas linhas que eu fiz em torno da carga são as chamadas linhas equipotenciais, tá? É onde o potencial, esse camarada aqui, ó, o potencial, ele é constante, né, nessas linhas. E aí elas são mais próximas aqui nessa região, tá? Mais próximas uma das outras, tá? Mas elas não se cruzam também, né? E elas vão ficando mais espaçadas aqui, ó, conforme você vai se distanciando das cargas, tá? Ao longo aqui desse ângulo de 45 graus aqui, tá? Em relação a esse vértice. Perfeito? Então esse é o potencial de quadrupolo. As linhas, né, elas se parecem exatamente como foi feita aqui, né, nesse desenho. Bem, a gente sabe também que se essas são as linhas equipotenciais desse momento de quadrupolo, o campo de quadrupolo é um campo que vai ser, linhas de campo que vai ser perpendiculares em cada ponto do espaço em relação a essas linhas equipotenciais, tá? Então as linhas de campo eletrostático do momento de quadrupolo, né,
do quadrupolo elétrico, né, eletrostático, vai ser, as linhas de campo vão ser perpendiculares em cada ponto dessas regiões aqui onde eu fiz essas linhas equipotenciais, tá? Uma outra configuração que pode gerar também momento de quadrupolo é uma configuração chamada duas bobinas, né? Se você tem duas bobinas, né, você tem aqui nessa região as linhas de campo, né, magnético estão entrando no papel e aqui elas estão saindo. Aqui elas estão entrando e aqui saindo. Esse tipo de configuração, né, de bobinas invertidas aqui, ó. Aqui você tem a priori aqui um dipolo e o outro. Esse tipo de configuração ele gera, né, as linhas de campo, as linhas equipotenciais geram um desenho semelhante a esse aqui, tá? Só que esse é o caso elétrico e esse aqui é o caso magnético, tá? Então, quadrupolo magnético. Se você inverte uma dessas bobinas aqui, né, coloca essa aqui para cima e essa para baixo, você vai ter aqui x, ponto e ponto, né? Aqui as linhas de campo magnético entrando no plano e aqui elas vão estar saindo. Esse tipo de configuração, a gente chama isso de bobina de Hertz. Essas bobinas de Hertz, elas servem para você gerar numa certa região do espaço entre essas duas bobinas campos magnéticos constantes, tá? Então, nós já falamos isso, inclusive, em aulas anteriores sobre a questão do dipolo, né? Lá em física de aceleradores. Então, aqui você tem essa configuração, né? Você pode também gerar, a partir dessa configuração, o quadrupolo magnetostático, tá? Continuando ainda sobre aplicações de momento de quadrupolo elétrico e magnético, nós temos agora a chamada radiação síncroton, né? Ou a radiação de aceleradores, né? Nesse caso, falar de quadrupolo. Então, quando você tem uma configuração de 4 ímãs, né? Aqui norte e sul alternados, tá? Sul-norte, norte-sul, sul-norte. Então, cada ímã desse aqui, né, representa um momento de... você tem um dipolo magnético, né? E eles estão defasados 90 graus. Então, eles estão igualmente espaçados ao longo de uma volta completa, tá? Ângulo de 90. Então, esses ímãs, perceba que ele está alternado, ó, verde, vermelho, né? O verde é o sul e o vermelho é o norte, né? O polo sul e o polo norte. Esse tipo de configuração, né, ele gera campos e potenciais de quadrupolo, exatamente como foi feito aqui, né, nesse desenho aqui sobre as linhas equipotenciais. E para que serve esse tipo de configuração lá em aceleradores, né? Lá na radiação síncroton, que é uma radiação que vai percorrer linhas fechadas, né? São, em geral, aceleradores circulares, né? Por exemplo. Então, esse tipo de configuração de linhas de campo e equipotenciais, eles são úteis para, primeiro, corrigir a dispersão do feixe de partículas que está ali naquele acelerador. Um outro ponto interessante, né, desse tipo de configuração de ímãs, né? Ele focaliza o feixe de partículas, tá? E terceiro, ele cria um campo cujo módulo cresce rapidamente com a distância radial do seu eixo longitudinal. Então aqui você tem ao longo do eixo longitudinal de cada ímã, esses campos, a magnitude do campo ela vai crescer rapidamente ao longo dessas linhas. E isso é interessante para a física, tá? Ou a radiação de aceleradores. Então essa é a configuração do tipo quadrupolo. Além da configuração de quadrupolo, eu também já falei sobre a configuração de dipolo, também no contexto de aceleradores em aulas anteriores. Uma outra contribuição aqui, uma outra configuração interessante também na física de aceleradores é a distribuição dos ímãs, né? Dos dipolos magnéticos, né? 6 ímãs, né? Essa configuração é chamada de sexto polo, né? A mesma ideia, igualmente espaçados os ímãs, né? Cada o ângulo de defasagem entre eles é 60 graus, é alternado, né? Sul, sul, norte, sul, norte, sul, norte. Tá? Esse tipo de configuração de sexto polo, né? Eu não fiz o cálculo por potencial de sexto polo, mas ele é um tensor, tá? E esse resultado, né, apesar de eu não ter feito, mas na expansão multipolar, quando eu fiz de 1 sobre R menos R', que está presente dentro do teu potencial eletrostático, esse primeiro termo era o monopolo, dipolo,
quadrupolo, que nós falamos aqui, né? E o sexto polo é exatamente esse termo, tá? Então, esse termo aqui, né, ele está escrito numa forma vetorial, o termo 1 sobre R. Se você pegar esse termo, fazer a integral no volume de ρdV e multiplicar por 1 sobre 4πε0, esse termo aqui vai ser o termo de potencial de sexto polo eletrostático, né? Ou magnetostático também, né? Esse tipo de configuração na física de aceleradores, né, ou na radiação síncron, serve para corrigir a cromaticidade, né? O que é a cromaticidade? Uma aberração que nós denominamos com o nome de aberração cromática. E o que é essa aberração cromática? Ela é basicamente uma falha que certas lentes, né, elas geram em focar todas as cores no mesmo ponto, né? Então, quando você passa um feixe por essa lente sofre, esse feixe sofre uma dispersão e devido à mudança do índice de refração, então para cada comprimento de onda desse feixe que atravessa essa lente, vai ter um índice de refração diferente, aí vai gerar uma dispersão, o feixe ele não vai focalizar em um ponto, ele vai abrir, né? E isso não é interessante. Então, para corrigir esse tipo de efeito, você usa essa configuração aqui de sexto polo para corrigir a aberração cromática na física de aceleradores, tá? Agora, falando de física nuclear e de materiais, você sabe que um íon positivo, né, um átomo, né, que perdeu elétrons, por exemplo, você pode aproximar ele, né, fazer uma aproximação do tipo monopolo. O potencial de monopolo, né, nós vimos que é essa expressão, tá? Q sobre 4πε01 sobre R. E aí, quando nós fizemos a expansão multipolar, esse termo de monopolo aqui, ele é 1 sobre R menos R', era 1 sobre R basicamente. Então, não tinha esse termo R' sobre R. Eu estou considerando aqui como sendo zero. Isso aqui é uma aproximação. Tá? Uma aproximação é proporcional. Esse termo aqui ele é proporcional a R' sobre R elevado a zero. Por que eu fiz isso? Porque na hora que eu faço a expansão multipolar, né, essa daqui, eu considero que R é muito maior que R'. E aí essa aproximação é verdadeira. Se você considerar todos os termos da série, isso aqui vai ser uma igualdade. Se você trunca a série em um determinado lugar, isso aqui não deixa de ser uma igualdade, passa a ser uma aproximação. E aí esse termo aqui, ele é o primeiro termo da série, logo a razão R' sobre R, ela é de ordem 0, tá? Ordem 1 aqui. Se você tem uma molécula do tipo diatômica, então uma molécula diatômica, né, você tem um momento de dipolo aqui, né, você separa as cargas, né, da sua estrutura, e aí você pode gerar aqui na molécula diatômica o chamado campo de dipolo. O potencial de dipolo, nós vimos que ele é dado por esse termo. E se você, né, olhar na expansão multipolar que nós fizemos, né, esse termo de dipolo aqui, se você considerar esse aqui R chapéu, você vai cortar um R daqui com R daqui, R módulo, né, você fatora 1 sobre R e fica R' sobre R. R' sobre R é um termo, esse termo aqui ele é proporcional a R' sobre R elevado a 1. Então, perceba, a primeira contribuição da expansão multipolar é R sobre R, R' sobre R elevado a zero. O segundo termo da expansão multipolar, que é um termo de dipolo, R' sobre R elevado a 1. Tá? E para moléculas do tipo polar, você pode também gerar configurações de quadrupolo linear, né? Que nós já acabamos de ver anteriormente aqui, o quadrupolo linear aqui, ó. Tá? Então esse quadrupolo linear ele vai gerar linhas de campo, né, com essa configuração, né, linhas de campo e linhas equipotenciais dessa forma, tá? E o potencial de quadrupolo é dado por essa expressão tensorial aqui. Se você olhar essa expressão, ela é proporcional a R' sobre R ao quadrado. Então perceba a lógica. O monopolo, que é a primeira contribuição, é 0. Dipolo, a segunda contribuição é 1. O quadrupolo, que é a terceira contribuição, é 2. O sexto polo, que é esse daqui que eu não fiz, vai ser elevado R' sobre R elevado à terceira. Octopolo, que eu vou já falar aqui, R' sobre R a quarta, e assim por diante. Você vai tendo contribuições de R' sobre R cada vez menores. Então,
R' sobre R elevado a 0, aqui elevado a 1, elevado a 2, aqui a 3 e a quarta. Se R é muito maior que R', cada contribuição dessa, quando você vai somando nessa série, aqui é uma correção ao termo anterior, né? Isso garante que a série irá convergir, tá? Pois bem, então isso aqui é o potencial de quadrupolo. Se você tem certos tipos de materiais, né, certo tipo de molécula, por exemplo, com simetria que nós chamamos de tetraédrica, que tem esse formato aqui, né, você vai ter aqui, olha, 1 dipolo, 2 dipolos, 3 dipolos, 4 dipolos. Então você vai ter as linhas de campo, as linhas equipotenciais, esse tipo de configuração nós chamamos de potencial de octopolo, tá? Então o octopolo, você vai ter o termo de 1 sobre R' na expansão inteira que aparece dentro do teu potencial eletrostático. Então esse primeiro aqui é monopolo, esse é dipolo, quadrupolo, sexto polo, né, que eu falei agora sobre na física de aceleradores, e octopolo é esse termo todo em azul, né? Então octopolo você pode entender também como sendo dois quadrupolos ou dois quadrupolos ou quatro, né? Ou quatro dipolos, tá? Então esse termo aqui é o termo de octopolo. Você vai pegar aqui os quadrupolos, né? Fazer esse camarada aqui a quarta, olha. Claro, vai ter termos fatores numéricos para corrigir. Esse camarada aqui é a quarta e a combinação deles dois, né? Tá aqui, ó. Então esse termo é de octopolo. Eu não fiz o cálculo, mas você pode encontrar o potencial de octopolo se você pegar toda essa expressão aqui em azul e colocar exatamente onde aparece 1 sobre R menos R' dentro do teu potencial. Ou seja, se eu multiplicar por 1 sobre 4πε0 e integrar no volume de ρdV vezes tudo isso que está aqui em azul, eu tenho o potencial de octopolo escrito, né, de uma forma vetorial. Lembra que eu posso escrever o potencial de quadrupolo como sendo um tensor de segunda ordem. Eu posso escrever aqui esse potencial, essa contribuição do potencial de sexto polo, que está numa forma vetorial, como um tensor também. E aqui o octopolo da mesma forma, tá? Isso tudo aqui na física de tensores é extremamente, até mais simples de tratar esse tipo de análise do que usando vetores, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!